mas vão seguir aqueles que acreditam na palavra. Amém? Nós estamos aqui com um grande propósito, e Deus está neste lugar. Fiquem em pé, todos que estão aqui, você que veio caminhando na fé, você que trouxe peça de roupa, você que movimentou a terra com a tua atitude de fé. Tudo que está sobre o altar será ministrado a unção de cura, de livramento, de bênção. Deus está neste lugar, amém? Deus está neste lugar. Vamos ler a palavra de Deus. Quem trouxe sua Bíblia aí, o livro da sabedoria, levanta aí, olha só, levanta aí tua Bíblia. Esse é o livro da sabedoria. Aqui está contido os princípios e as promessas de Deus para a nossa vida, amém? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos. E eu falei isso para Nelma, tudo que é seu, tudo que te pertence, Senhor vai te restituir, porque em meia dor, em meia luta, quem permanece na presença de Deus é vencedor, amém? E exatamente vamos falar sobre isso, Marcos no capítulo 4, abra sua Bíblia, depois nós vamos ler mas agora nós vamos ler aqui Marcos 4, que fala algo muito forte, que fala de tempestade, que fala de luta, mas diz que Jesus acalma a tempestade. Diga amém. E se Jesus está na proa do nosso barco, que é a nossa vida, nós vamos sair vitoriosos. Marcos no capítulo 4, todos acharam? Verso 35, vamos ler, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram num barco, assim como estavam outros barcos. Veja, preste atenção na leitura, que a primeira leitura a gente fala de barco no singular e a segunda, barcos no plural. Queria uma água aqui, socorro. E aí isso tem muito a ver com a nossa vida, tá bom? Outros barcos também o acompanhavam. 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. 38. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou e fez inteira bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Levante a mão, diga assim: este é o meu Jesus, que está aqui nessa noite em espírito e em verdade. Com a mão erguida, com a mão no coração, vamos orar. Levante a mão para o alto e coloque sobre o coração agora. Querido Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de caminharmos, de estarmos na Tua casa. Hoje é um dia, e que é glorioso poder ler a Tua palavra, ouvir o Senhor ministrar no nosso coração. Então queremos Te pedir agora, Espírito Santo, direciona esse culto do começo, do meio ao fim. Toma a direção de tudo. Tira qualquer pensamento de morte, de desistência. Palavra de ordem é atravessar para o outro lado, é caminhar, é marchar, porque quem está na polpa do barco é Jesus de Nazaré. Então nós pedimos agora que todo pensamento de dúvida seja neutralizado. Estamos aqui para receber aquilo que o Senhor preparou na cesta da vitória. Diga amém. Puxa o fôlego e repita após mim. Palavras são semente. Agora vamos lançar palavras.
Se elas foram palavra de vitória, o Senhor vai pegar e vai trazer de bênção sobre a tua vida. Levante a mão, repita após mim. Diga assim: eu sou um vencedor. Eu terei vitórias, porque a força e o poder de Deus está presente na minha vida. Não temerei nem o mal. 1000 poderão cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Coloca a mão na cabeça, vencedor. Diga seu nome: mas eu, Elza, não serei atingida, porque aos anjos Deus dará ordem ao meu respeito para me guardar, para me proteger. Eu terei paz, terei prosperidade. A miséria acabou na minha vida, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jeová Nissim é a nossa bandeira. Jeová Nissim é a minha bandeira e nada nos faltará. Aplauda o Espírito Santo, aplauda o Deus da tua vida, o Deus da tua salvação. Amém, igreja. Sente não para você ouvir uma historinha, mas para você ouvir a palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. E coloque no teu coração, a Bíblia diz que os sinais, as maravilhas, vão acompanhar aqueles que acreditam. Nós estamos aqui marchando durante a semana, a cada dia temos um culto direcionado. E hoje nós estamos na Sexta da Vitória, com o tema Jeová Nissim, a nossa bandeira. Então, quando nós temos certeza que Deus é conosco, as tempestades vão vir, são inevitáveis, mas nós vamos ser socorridos por Deus. E aqui nos mostra um relato muito forte. Jesus estava ensinando no Mar da Galileia durante todo o dia. Durante todo o dia. Olha para cá, igreja. Jesus cansava. Jesus tinha sono, Jesus tinha fome, Jesus tinha dor, tinha angústia. Há momento que Jesus quase entra em depressão porque procurava os amigos e os amigos o abandonaram. Então Jesus viveu tudo o que tinha que se viver, o que você pode estar sentindo, possa estar passando, e deixou o exemplo. Que a certeza, o que diz a palavra de Deus, que quando Deus está no controle, quando nós entregamos as nossas vidas, nós vamos vencer, porque a bandeira de Deus está conosco. Então Jesus estava cansado, né? Nos mostra aqui o relato da palavra. E qual é aqui a circunstância? Começou a aproximar-se a noite. A noite era sombrio, era perigoso, estavam num barco, e nos diz assim que Deus deu uma ordem. É isso que eu quero que você fique atento. Deus deu uma ordem ali, ele disse, mesmo cansado, mesmo fadigado, nós precisamos passar para o outro lado, porque tinha algo para ser realizado. Do outro lado havia alguém aprisionado por Satanás, estava sofrendo, estava amarrado, não tinha mais identidade, não tinha mais vida. A Bíblia diz que dia e noite esse rapaz andava possesso no cemitério. Então Jesus veio com uma missão de salvar aquele que estava perdido. Jesus disse assim, não é da vontade de Deus que ninguém pereça. Então Jesus veio para cumprir o propósito, veio ensinar os discípulos, ensinou a igreja, tem ensinado a nós termos um espírito de ousadia. Medo vai vir, pastora, vai vir. Você só não pode deixar ele te dominar, porque a Bíblia nos ensina aqui, né? Que nós temos que lançar fora todo o medo. Temos que acreditar que essa tempestade vai passar, que a luta vai passar, que o choro pode durar uma noite toda, mas a certeza que ao amanhecer o dia, ao raiar do sol, o Senhor emana a minha e a tua vitória. Isso tem que estar vivo dentro de nós. Então Deus dá uma ordem aqui para eles atravessarem. E talvez você já ouviu muito essa mensagem, mas ela traz algo muito forte para nós. Precisamos observar pontos que a Bíblia nos ensina aqui, que a obediência não me priva de enfrentar as tempestades da vida.
Porque de repente você pode estar aí dizendo: poxa, eu tenho sido obediente, eu tenho buscado servir a Deus. Eu sei que eu não sou perfeito totalmente, mas eu tenho lutado todos os dias. E porque esse mal me sobreveio, porque eu tive essa perda, porque eu passei por isso, então muitas perguntas permeiam a nossa mente. E eu quero te dizer que mesmo você obedecendo, é necessário você e eu passarmos por tempestade, porque a cada tempestade Deus tem vitória para nossas vidas, e nós vamos poder subir no altar e testemunhar. Você ouviu o testemunho da irmã Nelma? Teve perda, teve dor, mas aonde foi que ela se sustentou? Aonde foi que ela segurou? Deus está na proa do barco dela, por isso ela está caminhando dia após dia, e Deus tem sido o socorro dela, como tem sido o meu socorro e o teu socorro. Então, eu quero que você guarde na tua mente, que mesmo você obedecendo, você não está livre, querido. Das tempestades, elas são precisas. A Bíblia diz assim, que depois de nós havermos feito a vontade de Deus, nos fala lá em Hebreus, nós temos que permanecer firme, determinados, porque passou uma luta, pode vir outra, e Deus que te deu vitória naquela passada, é o mesmo Deus que vai te dar vitória nessa, porque Ele não mudou. Diga aleluia. Ele não mudou. Aplauda Jesus de Nazaré, aplauda glorificando o Senhor, amém? E aqui é cumprido pelos discípulos, no versículo 36, que em momento algum eles questionaram. Aqui no 36, deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estavam outros barcos. Eles não questionaram assim: Senhor, nós estamos cansados, nós passamos o dia todo evangelizando, Senhor, é hora de parar, é hora de descansar. Só que Jesus disse: meu Pai trabalha dia e noite. Diga amém. Vai ter hora de descanso? Vai. Mas Jesus precisava fechar aquele dia, salvando uma alma, libertando um rapaz, que a família não tinha mais paz, a família não tinha mais sossego, irmãos. Não sei se você já conviveu com uma pessoa viciada. Não sei se dentro da tua casa ou na tua família você já passou por situações assim. Não sei se você já viu alguém morando no cemitério. Eu já vivi isso na minha vida. O meu irmão, que hoje é pastor, que hoje há mais de 35 anos, preside na Assembleia de Deus, ele era um gadareno da vida, viciado, ia para o cemitério ali do Médici 2. Só que Deus levanta alguém que acreditava que Ele é o mesmo ontem e hoje, será para sempre. E os grilhões foram quebrados. E o irmão passou a servir ao Senhor. Diga amém. E aqui a gente vê esse relato muito forte, muito interessante. Deus falando conosco. A primeira lição é que a obediência não nos priva de enfrentarmos situações difíceis. Nós vamos passar, mas nós vamos vencer. Diga amém. Outra coisa que é interessante na tempestade aqui, que também a Bíblia nos ensina: não espere amigos para compartilhar sempre com você na hora da tempestade, porque a gente tem muito disso. A gente tem muito esse mimimi. Eu estou passando por isso, parece que ninguém me vê, parece que aí você começa a colocar muita coisa na tua mente e o inimigo se aproveita disso. Por isso que tem pessoas que entram em depressão, se afastam. E não é para você se isolar, porque você não é ilha para se isolar. Você tem que compartilhar sim. E se alguém não te ajudou nesse momento, existe um Deus, que a Bíblia diz: ainda que o teu pai te abandone, que a tua mãe te abandone, Ele, todavia, jamais vai nos abandonar. Diga aleluia. E nos fala aqui, olha, no 36, observe que o que fala aqui, eu quero ler com vocês. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que ele ia enchendo de água.
Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que nós morramos? Então tinha outros barcos, outros. Mas o que encheu, o barco que encheu, foi o barco que estavam os discípulos e Jesus. Preste bem atenção. Às vezes você está numa tempestade, o teu barco encheu, e você precisa entender que quem está contigo é maior, é mais forte, é poderoso. Nós não podemos, irmão, nos desesperar. Nós temos que, o que Jesus disse, aquietai-vos. Nós precisamos nos aquietar numa tempestade. Diga amém. Porque senão você toma decisão precipitada, você coloca, como diz o ditado aí fora, né, a carroça na frente dos bois, você fala o que não deve, amarra a sua vida. Então respire e lembre de uma palavra que está aqui, que o meu socorro, o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Talvez você que me escuta está passando por uma tempestade. Você aqui, os que estão nos escutando em outro lugar, estão no meio de uma tempestade, não sabe o que fazer. Convida Jesus para entrar no teu barco, para Ele conduzir o barco da tua vida, porque Ele tem a palavra de ordem e agindo Ele, ninguém pode impedir. Não fique preocupado com pessoas que não compartilharam com você o momento da dor. Se teve alguns amigos barcos, né, que não estavam nem aí, não te preocupa, que no barco da tua vida, Jesus está presente. Então não se deixe ficar com sentimento, porque tem luta, que você vai poder compartilhar com alguém, alguém vai orar com você, mas tem situações que é o estreito, é você e Deus. Ele vai te direcionar, Ele vai falar, Ele vai te dar direção e você não vai se afogar. Você vai receber o livramento do Senhor para a sua vida. Diga aleluia, diga glória a Deus. Outra coisa forte, aprenda que é necessário descansar no meio da luta, porque outras lutas virão. Aqui que nós precisamos estar atentos. Jesus no meio da tempestade, enchendo a água num barco, Jesus estava cansado. Ele dormiu, ele não cochilou, ele dormiu. Cansaço físico sim, mas ele sabia toda a trajetória daquela viagem. Os discípulos não sabiam o que tinha do outro lado. A tempestade cessou, mas tinha outra tempestade maior para resolver. E Deus sabe o meio, o começo e o fim. Levante a sua mão. Deus sabe tudo da tua vida. A Bíblia diz que Deus sabe quanto fio de cabelo tem na nossa cabeça, quantos grãos de areia tem na praia. Deus sabe tudo, que Ele quer que você, em meio a uma tempestade, pastora, como é que eu vou descansar no meio da tempestade? Adora no meio da luta, exalta a Deus, abre a boca e dá a palavra de vitória. Eu estou na luta, mas quem está comigo é maior. O general de guerra, Jeová inicia a minha vitória, Jeová inicia a minha bandeira. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é meu refúgio, minha fortaleza, socorro presente. Isso é descansar na tempestade, é pegar essas palavras como âncora e se segurar, que mesmo chorando, as tuas lágrimas não estão indo para o esgoto, não. Eu já te mostrei isso na Bíblia aqui. No Salmo 86, a Bíblia diz que as nossas lágrimas estão colhidas no odre, na vasilha do Todo-Poderoso. E quando, querido, a vitória chegar, vai ser um temporal de bênção. Você não vai se molhar, você vai ser envolvido pela chuva de Deus sobre a tua vida. Então é necessário nesse momento de uma tempestade, a gente nunca desistir. Jesus disse assim: por que vocês estão com medo? Pastor, eu posso ter medo? Pode. Mas você não pode amanhecer, anoitecer, passar um dia, 2 dias. Não vai se tornar um patogênico isso. É perigoso. Você pode amanhecer um dia triste? Pode, você tem todo o direito.
mas você tem que lembrar da palavra que a Bíblia diz, e isso nós temos que nos agarrar, que a tristeza, na presença de Deus, mesmo triste, ela dá salto de alegria. Como você vai explicar isso? Ninguém explica a Deus. Você tem que só obedecer. Passando por luta, glorifica. Está doente, dá glória. Levanta o rosto para o alto e diz: Senhor, eu sei que Tu está no controle do barco da minha vida. O Espírito Santo vai te dar direção para você ser conduzido. É muito diferente uma pessoa que não tem direção, uma pessoa imprudente e uma prudente. A pessoa que é prudente, ela respira, ela conta 10 vezes, ela pensa, qualquer situação vou orar, vou pegar minha estoleta. A pastora Ana me ligou esses dias, o neto dela com muita febre, o Raniel. E aí eu disse: o que tu tens na tua mão? Né? Ela: pô, pastor, o que tu tens na tua mão, mulher? Aí orar. Pega a estoleta, ministra sobre a vida dele, usa a tua fé e Deus vai te dar a vitória. E foi exatamente o que ela fez. Irmão, quando passa a febre, vem uma dor no estômago dele. E ela pega a estoleta, ministra. E ele estava domingo aqui correndo para lá, para cá, porque Deus é fiel. O que é que Deus quer, pastor? Use as armas espirituais. A Bíblia diz que as nossas armas, elas são espirituais. Não são na força do braço. Temos que manter calma. Senhor, Tu és o dono da nossa casa, da minha vida. Eu estou caminhando, não para servir um Deus morto, eu sirvo um Deus vivo, um Deus que não mudou, que hoje opera milagre pela fé. Diga amém, diga glória a Deus. Então aprenda que você precisa descansar. No 38 aqui, está aqui, ó, o que está registrado aqui. No 38, Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, Tu não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse: Mar, aquieta-te, acalme-se. E o vento se quietou e fez inteira bonança. Diga aleluia. E os discípulos disseram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Ele está vivo, Ele está aqui, Ele é Jesus de Nazaré. Diga aleluia. Sabe, querido, e quando passou a tempestade, começa uma outra luta. Do outro lado, estava um rapaz que não tinha nome, não tinha identidade. O Gadareno, se refere por causa da cidade de Gadara. Rapaz que não tinha paz, a Bíblia diz que dia e noite. Você já parou para pensar na família desse rapaz? Porque a gente fala muito nele, e a família. Será que uma família consegue ter paz com alguém perturbado dentro de casa? Será que uma família que tem alguém viciado nas drogas, no vício, tem paz? Não tem, querido. É um desassossego. Porque o que atuava nesse rapaz era legião de demônios, que a Bíblia diz que ele vinha, quando Jesus pisa lá, que ele chegou para cumprir a missão, a Bíblia diz que lá vem aquele rapaz com pedra na mão, todo rasgado, que ele se cortava, a cidade tinha medo dele, ninguém segurava ele. Não sei se você já viu uma pessoa possuída por demônio. Tem pessoas que manifestam assim, tem outras que estão dentro da alma delas, estão possessas de ódio, elas não têm manifestação por fora, está por dentro, e é terrível. Ódio, raiva, vive envolvido com má conversação, jogam lixo, chegam na tua casa, na sala da tua casa, levam lixo para a tua sala, é fofoca, e você precisa estar muito atento. Porque o demônio, querido, ele precisa de uma boca, ele precisa de mão, ele precisa de um corpo, assim como Jesus precisa de um corpo para usar e manifestar a glória dele. Diga aleluia. E aí, quando ele vê Jesus, ele fica desesperado, porque tinha duas situações naquela cidade. O rapaz que foi liberto queria Jesus, e a cidade de Gadara expulsou Jesus.
porque eles disseram: o que tu vens fazer aqui? O que tu queres aqui, Jesus? Tu já vem libertar, tu vem perturbar a gente, querido. Aonde Jesus chega, o mal não pode prevalecer. A Bíblia diz que aquele rapaz chega, não era ele, era legião de demônios, se ajoelham, se prostram diante de Deus. O Senhor pergunta: como é o teu nome? Ele diz: é legião. E Deus dá uma ordem. E aquela legião de demônio deixa aquele rapaz, vocês conhecem a história. E aí o Senhor dá uma ordem. E aqueles demônios vão para aqueles porcos. E aquela cidade, aquele lugar, querido, foi marcado por esse milagre de Jesus. Terminou a mensagem, pastora? Não. Porque Deus, Ele não quer te dar uma bênção hoje. Deus, Ele quer um compromisso com você. Aquele rapaz, depois que ele é liberto, a Bíblia diz, você for lendo no capítulo 5, vai embora, você vai ver, as pessoas passavam, olhavam aquele rapaz e diziam com a sua voz: quem é esse? É o rapaz demoniado que agora está em perfeito juízo. Foi liberto, as cadeias foram quebradas e a cidade foi tomada pelo grande temor, porque Deus estava naquele lugar. Diga aleluia. Quando termina, irmão, ele diz: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, vá anunciar o que aconteceu na sua vida. A minha vida e a tua vida é um testemunho para este mundo. Diga aleluia. Ele sai falando, a vida dele era um testemunho, porque a palavra convence, mas o testemunho, teu testemunho, arrasta pessoas para Jesus. A Bíblia diz que ele passou a ser o primeiro missionário na cidade de Decápolis. E aí, toda vez que eu leio isso, eu lembro do meu irmão Elcio Albuquerque, que era exatamente a vida dele. Quando Jesus tira ele da cadeia de Satanás, como ele é da Assembleia de Deus, ele quarta-feira, o pastor titular emana ele para uma igreja, para ele pregar em todo o campo de Ananindeua, e agora já está indo para Belém, para anunciar o que Jesus fez na vida dele há 35 anos atrás. Até hoje o testemunho dele é vivo, porque vivo é Deus na vida dele. Você pode aplaudir Jesus? Você crê nesse Deus, querido? Que você está aqui exatamente fazendo isso, trazendo peça de roupa, como eu levava as sacola de roupa para Nova Marambaia, e carregava e acreditava que o meu Deus era poderoso para libertar a minha família das garras de Satanás. Então, quando eu venho para a igreja, eu tenho que entender que aqui não é um clube social. Igreja é Betel, casa de Deus, casa de oração, onde Deus está aqui, com os ouvidos inclinados para ouvir a nossa oração. Diga aleluia. Você não pode haver, você chega na igreja armado, fica olhando, fique como você quiser. Mas eu quero te dizer que os sinais vão seguir aqueles que acreditam na palavra. Eu acreditei e Deus fez, e Deus faz e continua fazendo milagre, porque Ele é Deus. Então, no meio de uma tempestade, quero te dizer que você não está só. Eu não sei qual a tempestade que tu está vivendo, mas eu quero te dizer que não há mal que Deus não possa tomar a direção da tua vida. Então Deus precisava cumprir um propósito. Deus às vezes Ele inquieta você, manda você convidar alguém. Quantas pessoas estão sedentas, que poderiam estar aqui nessa sexta-feira, e você precisa colocar isso no coração, um mais um, eu vou, mas eu vou levar, eu vou anunciar as maravilhas de Jesus. Porque é muito fácil estar aqui, diga amém. A nossa batalha é lá fora. Era muito fácil, o gadareno, Jesus, deixa eu ir contigo, né? Jesus era o Todo-Poderoso, Jesus ia fazer tudo. Não,
vai anunciar o que aconteceu na tua vida. E ele passou em todas as 10 regiões, apregoando as pessoas: olha, era aquele perturbado que foi liberto para a glória do nome de Jesus de Nazaré. E esse Jesus está aqui e opera milagre pela fé. Aplauda Jesus, fique em pé, igreja viva, igreja poderosa, fique em pé. Você não está vindo em vão. Você tem que sair com o propósito da sua casa. Quando você estiver se arrumando para vir à igreja, já coloque um propósito: Senhor, eu vou te adorar, porque esse mal que está afligindo a minha casa vai ser dissipado. Eu vou te adorar na dor, eu vou te adorar na doença. Aqui eu não vou ficar parado, aqui eu não vou ficar. Eu vou para a casa do meu pai. Eu vou buscar o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz: invoca o Senhor enquanto tu pode achar. Porque vai ter dia que você não vai conseguir. Se Deus está te dando condições, mesmo com, quem sabe, com uma dor aí, mas você pode se mover, mesmo se arrastando, venha se arrastando, venha buscar a força de Deus para a tua vida, querido. Porque se todo mundo ficar em casa, um olha para um lado, um olha para o outro: eu não vou, isso, aquilo, e aí o inimigo, ele faz arruaça. Mas quando alguém se levanta naquela casa, determinado a vencer, Deus levanta a bandeira da vitória na tua vida e na tua casa. Deus está aqui. E nós vamos, nesse momento, vamos agradecer pela palavra e vamos orar. Você que me escuta, tome posse da vitória. Se tem alguém perturbado, se tem alguém oprimido na tua casa, se existe um espírito de tranca-rua que tem trancado, você precisa acordar, despertar, caminhar, porque essa Bíblia diz que Deus abre porta onde não tem parede. Se você recebeu um diagnóstico onde já foi dito o veredito, quero te dizer que Deus muda situação, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Eu tenho irmão, é muito testemunho. Que quando minha mãe gerou ele, o médico disse que ele ia ter poucos anos de vida. E olha, diante desse altar, para a glória desse Deus, esse meu irmão cresceu dentro da casa de Deus, né? Trouxe ele para a igreja, nunca teve uma doença. O mal que o médico falou desapareceu. Trabalhou como vendedor nas ruas. Não tinha uma dor de cabeça. Onde ele está, pastora? Pastor em Paraupé, com uma família abençoado e apaixonado por Jesus. Diga aleluia. Então, seja um diagnóstico, seja o que for, Deus está no controle, Deus está na direção. Deus não vai ficar na direção se você não caminhar na fé. Você precisa, a Bíblia diz, os sinais vão seguir aqueles que crê. Busque a mim quando vocês podem achar, invoque enquanto eu estou perto. E uma hora certa, como Ele está no controle, Ele vai dar a palavra de ordem no mundo espiritual. Então eu tenho que crer nisso. Coloque a mão no seu coração. Agradeça a Deus por essa palavra. Agradeça a Deus porque você conseguiu chegar na casa do teu Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ouvir essa palavra. A palavra, ela gera fé nos nossos corações, meu. E é nessa fé que nós vamos orar. É nessa fé que nós vamos determinar a nossa vitória, Pai. Queremos, Pai, nesta hora te pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para ver, Senhor, as maravilhas que vai acontecer na nossa vida. Ele está aqui. Hoje Ele está aqui. Deus está aqui. E o teu milagre vai chegar.